aí pessoal, tudo bem com vocês? Essa é a nossa quarta aula do mini curso de MATLAB e hoje nós iremos trabalhar com estruturas de repetições e condições. Bom, primeiramente temos que entender por que trabalhar com estruturas de repetições. Vocês vão ver que, dependendo da sua situação, vocês vão ter que fazer comandos muito repetitivos e que seria inviável, por exemplo, fazer à mão. Um exemplo claro disso seria a nossa aula 2, certo? Em que ali eu dei um exercício que calculava a hipotenusa dos dois lados de catetos, certo? Do triângulo retângulo. Vamos supor que eu te dei 100 lados, por exemplo, de dois catetos, né? 100 de cada, e peço para você calcular a hipotenusa. E você tem que fazer isso 100 vezes, né? De forma braçal, dando Ctrl+C e Ctrl+V na fórmula. É inviável, certo? Então, nós teríamos como automatizar isso. Fazer uma estrutura que vai realizar esse cálculo para a gente, de forma que a gente não precise ficar ali toda hora escrevendo a fórmula. Isso vai economizar linhas de código nosso, que é muito importante, dependendo da sua aplicação. Se você estiver programando ali no microcontrolador, quanto menos linhas de código que você colocar, por exemplo, melhor. Existem duas estruturas de repetição. A primeira delas é o for. Como que ele funciona? O for, a gente utiliza ele quando nós já conhecemos a quantidade de repetições que vamos fazer. Por exemplo, eu vou criar uma variável n e eu sei que eu quero repetir meus comandos 10 vezes. Então, meu n vai receber 1 e ele vai até 10. Então, aqui vai estar os meus comandos, certo? No for. E vocês podem ver que, à medida que eu estou dando Enter, ele está soltando um espaço. Esse espaço está indicando uma indentação do próprio MATLAB, que vai indicar que tudo que eu escrever aqui vai estar dentro do for, certo? Então, se eu quero sair do for, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que digitar end. Aí você pode ver que o end ele já colocou aqui no começo, indicando que essa função aqui, tudo que está aqui é o for, certo? Se eu der um menos, por exemplo, eu posso até ocultar isso e continuar meu código aqui embaixo. Bom, mas voltando, vamos mostrar como que funciona. Vou criar um comando aqui muito simples. Vou estar pedindo para printar na tela minha variável n. Então, como é uma variável inteira, eu vou colocar porcentagem d e vai estar imprimindo um n. Vou soltar um espaço só por questões de organização mesmo. Vou estar rodando o nosso código. Então, vocês podem ver o que ele fez. Printou aqui na nossa tela a variável de 1 a 10. Bom, então é assim que funciona o for. Nós já conhecemos a quantidade de vezes que nós queremos fazer repetição e abaixo dele nós colocamos os comandos e finalizamos com o end. Bom, a nossa outra estrutura de repetição é o while. Como que ele funciona? O while, eu vou passar para ele um comando de parada, certo? Vamos supor n menor que 10. Então, eu não sei quantas vezes que o while vai acontecer, esse loop, ok? Mas eu sei que ele tem que parar quando n for menor que 10. Então, durante os meus comandos, né, se eu der um Enter aqui, todos esses valores que tiver aqui embaixo são os meus comandos. Então, durante os meus comandos, eu vou ficar modificando o valor de n, de alguma forma do meu interesse, obviamente. E ao modificar esse valor de n, ele vai fazer essa comparação no final do código, no final do laço, e vai verificar n continua sendo menor que 10? Se sim, vai repetir. E para eu finalizar o laço, basta colocar int conforme igual o for. Bom, temos também que antes inicializar essa variável, certo? Então, eu vou colocar aqui n igual a 0, para que, quando entrar o while, ele vai fazer a comparação, 0 menor que 10? Sim, então ele vai rodar. Bom, então, agora eu vou modificar meu valor de n. Como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer através daquela função de números aleatórios. Então, n é igual a n de i, e eu vou fazer números aleatórios de até 12, máximo 12. Então, vamos ver, rodei aqui meu código, vamos ver o que ele gerou. Primeiro, ele gerou um número n igual a 6. Ele fez a comparação, rodou, n igual a 6. 6 é menor que 10? Sim, então ele rodou novamente. Aí ele gerou n igual a 11. Aí ele fez 11 é menor que 10? Não. Então ele terminou o laço while. Entendeu? Ele saiu da repetição e como não tinha mais código, ele não rodou mais. Se eu rodar novamente, vocês podem ver aqui. Então vocês podem ver aqui, ó, se eu for indo rodando novamente, que ele vai fazendo essa repetição. Então, a sacada do while eu não sei
quantas repetições eu vou fazer. Mas eu vou colocar uma condição para que isso, uma hora, acabe esse loop, ok? Bom, então como que funciona agora a nossa estrutura de comparação? A estrutura de comparação é o if, certo? E logo após o if, nós colocamos a nossa comparação que nós queremos, certo? E ele vai verificar. Essa comparação é verdadeira? Se sim, ele vai executar os comandos logo abaixo dele. Então, por exemplo, vou inicializar aqui uma variável a igual a 10 e uma variável b igual a 5. E vou fazer uma comparação. A é maior que b? Se sim, eu vou pedir para printar aqui na tela a variável, no caso aqui eu vou colocar um número inteiro, né? É maior que. Então, minha primeira variável aqui vai ser o a e a outra vai ser a b, certo? Bom, então o que ele vai fazer? Ele vai comparar a com b. A é maior que b? Se sim, ele vai printar a variável a é maior que b. Ok. Terminando meus comandos, eu escrevo end, como a gente fazia nas estruturas de repetição. Rodando o meu código, vocês podem ver, ó, a variável 10 é maior que 5, certo? Então, se agora eu modificar o meu valor de a, por exemplo, colocar valor 4, e for rodar meu código, o que ele vai fazer? Ele vai comparar. 4 é maior que 5? Não. Então, ele não vai executar o comando abaixo. Caso eu queira continuar minhas comparações, eu posso estar fazendo um comando que chama else if. Então, caso isso aqui não for verdade, ele vai para essa linha de baixo e ele vai verificar minha próxima comparação. Vamos supor A menor que B. Se sim, eu vou pedir para ele printar que a variável B, dessa vez, é maior que a variável A. Então, se eu rodar, vocês podem ver, a variável 5 é maior que a 4. E ainda existe um outro caso que a gente não colocou, que foi o qual? Se as duas variáveis forem iguais. Então, ele vai fazer 5 é igual a 5, e ele não vai imprimir nada, certo? Porque a gente não criou um comando para isso. Como esse vai ser meu último comando, eu posso simplesmente colocar else. Não preciso colocar else if e escrever meu comando. Então, porque isso aqui já vai englobar a minha última comparação. Mas caso eu queira colocar a minha comparação, não tem problema. O que seria a comparação? Não vai ser simplesmente colocar A igual a B. Porque lembra que o igual, ele simboliza atribuição? Então, eu estaria fazendo o que se eu estivesse colocando dessa forma? Que A estaria recebendo o valor de B. Então, para simbolizar que eu quero comparar A igual a B, eu tenho que colocar dois sinais iguais. E então, eu vou colocar aqui que... Vou colocar o comando que as variáveis são iguais. Certo? Então, se eu rodar aqui, vocês podem ver que vai imprimir que as variáveis são iguais. Então, é assim que funciona minha estrutura de repetição. Como eu tinha comentado, se eu tirar essa condição aqui, certo? Colocar apenas else, vai funcionar também, certo? Porque essa aqui é a minha última comparação, certo? Se ele não entrou aqui, não entrou aqui, a única opção possível é que os dois são iguais. Então, não preciso colocar minha última comparação, simplesmente colocar else e já printar o que eu quero. Bom, então agora nós vamos estar realizando um exercício que eu separei aqui. Bom, o primeiro exercício ele diz assim: criar um script que gere um vetor com 100 componentes da forma. Aí xn igual a ter uma fórmula para a gente gerar esse vetor. Então, beleza, fazer isso na mão seria inviável, certo? Então, o que a gente pode estar fazendo? Estruturas de repetição. Some as componentes nas posições pares deste vetor, em seguida some as componentes ímpares. E ele retornou, e tem aqui a resposta que nós temos que obter. Certo? Então, aqui nós temos duas funções que nós temos que fazer. A primeira é gerar esse vetor. Depois de gerado, a gente pensa em como vamos realizar essa soma, ok? Então, sempre que você tiver um problema de programação, tenta resolver um primeiro problema e depois fazer o próximo, certo? Não tenta fazer os dois juntos, porque você pode acabar confundindo e não está conseguindo obter nenhuma resposta. Bom, então, primeiramente, vamos criar esse vetor.
Então, eu vou estar realizando um for, certo? Porque eu sei a quantidade de termos que eu quero estar trabalhando, ok? Então, eu vou criar uma variável n. Essa variável n ela vai começar em 1 e vai até 100. Por que começa em 1? Porque a gente tem que lembrar que os vetores no MATLAB, ele começa em 1, certo? Não em 0. Então, eu vou criar aqui meu vetor x, certo? E na posição n, ele vai ser igual. Agora vamos digitar nossa fórmula. Menos 1 vezes n mais 1. Então, menos 1 vezes n mais 1 dividido por 2n mais 1. Então, 2 vezes n mais 1. Terminado o meu for, coloco o end. Vou colocar aqui um ponto e vírgula, porque como é 100 componentes, eu não vou querer que printa na tela. Certo? Ele criou aqui minha variável x. Se eu der 2 cliques aqui, posso ver as variáveis que ele criou, certo? Vocês podem ver aqui que ele criou 100 variáveis. Ok? Ok, então, o primeiro passo a gente já fez, que foi criar esse vetor com 100 componentes. Agora nós temos que realizar essa soma. E como que eu vou estar realizando essa soma? Eu poderia simplesmente, forma mais complicada, seria vir x na posição 2, mais x na posição 4, e assim até chegar em x na posição 100. Só que, nossa, isso iria dar muito trabalho, concorda? Então, tá aí mais um motivo para a gente estar usando a repetição. Uma estrutura de repetição que vai fazer isso para a gente. Então, eu vou criar aqui a variável soma par e vou atribuir ela inicialmente o valor 0. Vocês vão entender mais para frente por que eu vou ter que colocar esse valor 0. Então, eu tenho que percorrer esse meu vetor, certo? Então, como que eu vou fazer isso? Vou criar um for, porque eu sei a quantidade de termos que eu tenho dentro do meu vetor, que é 100. Então, novamente, ele vai receber n igual a 1 e vai até 100, certo? Então, o que vai ser o meu soma par? Ele vai ser igual, se a gente fosse lembrar aqui, o que eu estava fazendo? Não estava fazendo x na posição 2 mais x na posição 4, certo? Então, o que eu tenho que fazer? Tenho que somar x na posição n. Ok. Só que agora a gente tem dois problemas aqui. Quais são esses problemas? O primeiro problema é que o soma par, ele não está fazendo uma soma. Ele está simplesmente atribuindo o valor de x na posição n. Ok? Então, eu tenho que fazer uma soma. Beleza. Só que não vou fazer também x igual a n mais 1, por exemplo. Que é inviável também fazer esse tipo de soma. Então, a gente tem que pensar uma forma de fazer isso mais rápido. Ok? E meu outro problema é, eu não estou pegando apenas as posições pares, eu estou pegando as posições 1, 2, 3. Então, essas das posições a gente vai consertar com if. Mas não vamos pensar nele agora, não. Vamos pensar apenas em realizar a soma, então, de todos os termos. Como que eu faria isso? Bom, então vamos supor que aqui, ó, o x na posição 1 valesse 1 também. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou fazer uma soma aqui com o meu valor anterior de soma par. Por quê? O meu valor anterior não era 0 que eu coloquei? Então, se na posição 1 eu falar que vale 1, então o que ele vai fazer? Vai pegar aqui 1, somar com 0, dá 1. Vamos falar que na posição x igual a 2, valia 5. Então, o que ele vai fazer agora? Ele vai pegar a posição 2, vale 5, e vai somar com o meu valor anterior, que é 1. Então, 5 mais 1, 6. E se fosse minha posição 3 agora? O que ele vai fazer? Vai pegar a posição 3, vamos supor que valia 9. Então, vai pegar 9 e vai somar com o anterior. O anterior não era 6, de soma par. Então, ele sempre vai ficar atualizando minha variável. Então, foi por isso que era importante eu inicializar ela com 0. Porque se eu não inicializo ela, ele não tem como fazer essa soma, certo? Então, por isso que eu tive que colocar esse x igual a 0. Bom, então agora a gente já resolveu o problema da soma, certo? Então, se eu finalizar aqui meu for e rodar, por exemplo, vocês podem ver aqui que o soma par, ele recebeu menos 51. Então, como que eu posso estar resolvendo isso? Vou fazer uma condição.
um if. Então, o que é fazer uma soma das posições pares? Bom, nós temos que pensar no resto. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a minha posição n, dividir ela por 2, só que eu não tenho que ver o resultado que a gente obteve. A gente tem que ver o resto, certo? Tem que verificar se o resto foi 0. Existe uma função para isso, é a função mod. A função mod, ela retorna o resto de uma divisão. Então, entre parênteses, eu coloco o meu numerador, que no caso é o meu n, certo? Minha posição, dividido pelo meu numerador, meu denominador, que no caso é 2. Então, o resto dessa divisão, eu vou comparar se ela é igual a 0. Se sim, ele vai realizar o soma par. Então, eu vou dar um tab aqui só para organizar dentro do meu if. E vou estar fechando o meu if também. Então, se eu rodar, vocês podem ver que o valor de soma par foi atualizado para menos 25,5193. E se você for aqui no gabarito, você vai ver que bateu a resposta com soma par. Perfeito. Bom, agora falta realizar a soma ímpar. Bom, soma ímpar, a gente vai criar uma outra variável aqui, soma ímpar, receber esse valor, e da mesma forma vamos atribuir ela a 0. E ela vai funcionar da mesma forma que a soma par. Só que nós temos que tomar um detalhe. O que é a definição de número ímpar? Você vai dividir por 2 e o resto não vai ser 0, vai ser 1. Então, eu não preciso colocar aqui else if, mod, posso simplesmente colocar else, porque se esse valor aqui foi verdadeiro, ele executou essa função e não vai executar a próxima. Mas se esse valor foi falso, então ele já vai entrar direto no outro else. Certo? Então agora a gente coloca soma ímpar. O mesmo comando, né? xn mais soma ímpar. Então se eu rodar, vocês vão ver aqui que o soma ímpar recebeu menos 25,625, que é o valor que a gente tinha que obter mesmo. Bom, então nosso exercício primeiro foi esse. O exercício 2, abra o arquivo e faça as seguintes modificações. Caso o número na posição for maior que ou igual a 5, modifique os valores para 5. Caso contrário, modifique os valores para 0. Bom, então vou estar limpando aqui nosso código. No caso, esse arquivo matriz, eu vou estar disponibilizando ele no link da descrição. E eu já criei uma matriz aqui com números aleatórios, ok? Então, primeiramente, como que a gente abre um arquivo? A gente tem que colocar a função load, né? Load, entre aspas simples, matriz.met, e roda, nós já temos aqui a nossa matriz A, certo? Se eu der um clique aqui, vocês vão ver que ela é uma matriz 15 por 13, né? Bom, primeiramente nós temos que fazer o que ele pediu aqui. Caso o número da posição for maior ou igual a 5, modifique os valores para 5. Então, nós temos que percorrer uma matriz. Então, para percorrer essa matriz, eu primeiramente tenho que passar esses parâmetros do tamanho dela para um vetor. Lembra da função size? Então, vamos criar a variável b, ela vai receber o valor de size a, certo? Então, se eu rodar aqui, ela recebeu 15 e 13. Bom, então o que vai ser meu for? O meu for, ele vai começar na posição, vou criar uma variável auxiliar n igual a 1, que vai até o 15, certo? Então, b na posição 1. Ok? Então, eu criei um for, porque lembra que esse b ele é um vetor? Ok? Então, o n que eu criei, ele vai de 1 até 15. Então, isso aqui vai servir para minhas linhas. Agora, como que eu vou fazer para minhas colunas? Eu tenho que criar um outro for, certo? Com uma variável m, que vai de 1 até a minha posição, até meu B2. Meu B2 é a quantidade de colunas, ok? Então, dessa forma, eu estou percorrendo a minha matriz, ok? Se eu finalizar aqui, end, vamos, para vocês verificarem isso de forma mais clara, vou dar um F, printf, e vou estar imprimindo aqui o meu vetor, certo? A, na posição nm, ok?
Vou soltar um espaço para ficar mais organizado na hora de imprimir. E quando eu soltar de linha, né, quando eu for para a próxima linha, eu quero que vá para baixo. Então, vou dar um fprintf barra n. Ok? Só para ficar mais organizado também. Então, se eu rodar aqui meu código, vocês podem ver que ele printou aqui minha matriz, ok? Então, quer dizer que eu percorri todos os meus elementos, ó. Percorri todos eles aqui. Se eu for vir aqui colocar minha matriz A para a gente comparar, ó. Vocês podem ver aqui, ó, que todos os meus elementos foram impressos, né? Porque eu percorri toda a minha matriz, ok? Então, essa é a forma de a gente percorrer uma matriz. Perfeito. Mas não é esses comandos que eu quero mostrar que foram solicitados, né? Que foram pedidos caso o número na posição for maior ou igual a 5, modifique os valores para 5. Então, eu vou ter que fazer uma condição que eu vou verificar no meu vetor A na posição nm, se isso é maior que ou igual a 5, certo? Então, essa é a minha primeira condição. Se isso for verdade, eu vou atualizar a minha variável nm, certo? Para valor igual a 5, ok? Então, esse é o meu primeiro comando. Qual que é o meu segundo? Modifica os valores para 5, caso contrário, modifica os valores para 0. Bom, então aqui basta eu colocar o else, certo? E colocar aqui que na posição nm vai receber 0. Ok? E para eu verificar que isso foi efetuado da forma correta, eu vou estar vindo aqui colocando uma variável c que vai receber minha matriz A. Ok? Bom, então posso rodar. Ah, sim, eu cometi um erro aqui que eu não finalizei o meu if, certo? Então tem que colocar o end. Então, se eu rodar aqui, a gente vai verificar o que. Vou primeiro printar minha matriz C, que é a variável, que é a matriz A que eu tinha declarado inicialmente. E agora eu vou verificar minha matriz A. Então, como vocês podem ver, ó, 2 é maior que 5? Não, então ele colocou 0. 6 é maior que 5? Sim, aí ele foi e colocou 5. Bom, então por aí vai. Então, vocês podem ver que funcionou. A gente conseguiu percorrer o vetor e modificar os valores que a gente quiser através das nossas condições. Bom, agora eu vou deixar aqui um exercício para vocês fazerem. É a função de Fibonacci, certo? Ela é definida como o primeiro parâmetro dessa posição. O primeiro parâmetro é igual a 0, o segundo 1, e os próximos, ele depende dos valores anteriores, certo? Então, eu vou fazer um script que calcule até a posição 20 e armazenar todos esses valores em um vetor. Bom, a solução desse exercício também está na descrição. Caso vocês tenham algum tipo de dificuldade, pode também estar mandando mensagem nos comentários. Bom, então nessa aula foi isso. A gente passou por todas as estruturas de repetição MATLAB e também as condições. Bom, então qualquer dúvida pode deixar nos comentários. Deixe seu like e até a próxima.